a gente tem aqui carteira de criptomoedas, né? Diferente do dinheiro comum, onde guardamos em um banco ou cofres, e em até mesmo na sua carteira de bolso, criptomoedas têm as suas próprias carteiras, e em inglês chamadas de wallets, que servem para guardar as nossas criptos, né, os nossos criptomoedas, né, os nossos criptoativos, né, os nossos ativos digitais. E aí a gente tem as wallets são encriptadas, né, são criptografadas para que somente o seu dono possua o acesso aos seus fundos, né? Então, daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso. Não se perca agora no momento. Quando criamos compramos, né, uma wallet, a gente pode configuramos, né, a gente pode configurar, quando a gente configura, né, uma wallet, você se torna um próprio banco, né? Quando você cria uma wallet, você se torna um banco, porque você assume todas as funcionalidades de um banco em si, tendo acesso aos seus fundos diretamente 24 horas por dia. O que faz você quem faz a própria custódia do seu próprio capital, né? Em vez de você delegar o seu dinheiro para um banco, você simplesmente vai estar fazendo a custódia do seu próprio capital dentro da sua própria carteira, né? Na sua própria wallet. E aí a gente vem aqui para a próxima página. Vocês estão vendo, né? Bem rapidinho a gente já vai aqui no movimento descontraído. Estou pensando em fazer algumas paradas para poder continuar depois em outros vídeos, para não ficar muito longo. E aí a gente vai adicionando aí os vídeos ao YouTube. Então a classe de wallet, né? As classes de wallet, elas simplesmente se dividem em 3 classes, né? Existem diversos tipos de wallets para você guardar as suas criptomoedas, né? Dentre elas temos Paper Wallet, né? Carteiras de papel. App Wallets, né, que são aplicativos, celular, computador e tal, e Hardware Wallets, né, que são carteiras físicas, né. Aqui eu tenho um exemplo de uma Hardware Wallet, que é a minha, que eu utilizo, que é essa daqui. No caso aqui é uma Ledger Nano S, o nome desse modelo aqui, você pode ver aqui. E é a carteira mais, as que tem mais segurança, no caso, são essas carteiras hardware wallets, né? Elas são as com mais capacidade de garantir segurança das suas criptomoedas, né? Das suas palavras privadas, né? Que eu vou comentar agora já com vocês. Então a Paper Wallet, o que é uma Paper Wallet, né? A Paper Wallet é uma carteira de papel. Paper Wallets são basicamente bastante confiáveis, né? Elas são bastante confiáveis, pois não tem exposição à internet de maneira alguma, né? Você nunca vai conectar a sua Paper Wallet a nada na internet. Ou seja, o seu papel, a carteira de papel. Então, basicamente, voltando aqui, a Paper Wallet é uma carteira bastante confiável, né? Você pode ter muita confiabilidade nela que ela vai funcionar e que ela vai ter segurança, porque você vai estar guardando ela dentro da sua casa e você não vai estar expondo ela à internet. E literalmente você para conseguir fazer a sua Paper Wallet, você literalmente imprime, né, na sua impressora da sua casa uma carteira de papel, né? Você vai imprimir um documento que vai ter lá 2 QR Code, né? Que são aqueles códigos que a gente já sabe como é que funciona, né? Então você vai ter 2. Um vai ser a sua chave privada e o outro vai ser a sua chave pública, né? Então, daqui a pouco eu vou explicar sobre isso, como é que funciona mais ou menos, né? Então, requer atenção, pois por ser de papel, né, tem a capacidade de se perder com o tempo, né? Você tem que ter noção que por ela ser de papel, ela pode queimar, pode molhar, pode se destruir com o passar do tempo, você ficar sem o acesso aos seus fundos, né? Então, o ideal é que você tenha algumas cópias dela, né? Então, esse aí é um dos pontos relevantes que eu queria mostrar da Paper Wallet. Agora, a App Wallets, né, são carteiras de aplicativo. E aí existem diversas carteiras que você pode baixar de graça, né, para o seu PC e para o celular, para você poder guardar suas criptos, né. A atenção que eu chamo aqui é que as carteiras que são pelo PC, eu não considero, eu particularmente aqui, pelas pesquisas que eu já fiz, carteiras de computador eu não considero tão
fortes, né, tão seguras quanto as carteiras de celular, né? Se você for ter uma carteira no celular, por exemplo, no iPhone ou então no seu Android, eu considero mais seguro do que você ter no computador, né? Porque no Windows a gente sabe que tem problemas de fragilidade e quando tem dinheiro envolvido no meio, você pode ter algum vírus, né? Que é basicamente o que eu falo aqui. Aí se você tiver algum vírus, você pode perder o acesso à sua carteira e aí se as suas chaves privadas forem expostas, você vai perder tudo, né? Então fica ligado aí que daqui a pouquinho eu vou falar para vocês o que é chave privada, o que é chave pública, de boa. Então, app wallets são bem comuns e a grande maioria utiliza essa versão, né? A maioria das pessoas elas utilizam mesmo apps wallets, né? Carteiras de aplicativo, né? E aí temos a hard wallets, né? Que são as hardware wallets, né? Que são essas carteiras físicas, né? E aí a gente tem aqui são as criptomoedas, são próprias para carteiras para criptomoedas e específicas para isso, né? Então ela já tem uma segurança a mais por ser específica para isso, né? Indicado para pessoas que têm maiores valores investidos em criptomoedas, né? Se você já tem algum valor considerável, né, investido em criptomoedas, né, tendo em vista que você vai ter que comprar o aparelho, né, que é a carteira, simplesmente você vai ter que ter esse gasto e aí por isso só viabiliza você ter carteiras assim, né, se forem com valores maiores já aportados dentro do mercado de criptomoedas e você está buscando mais segurança, né, porque aqui também em nenhum momento as suas chaves privadas ficam expostas à internet, né, então em nenhum momento que você vai estar utilizando aqui a sua Ledger, as suas carteiras, as suas chaves privadas vão ficar expostas à internet. Isso é um ponto fundamental que tem que ser ressaltado, né? A segurança é incomparável, né? A segurança é incomparável. Então, a melhor maneira e a mais segura de guardar as suas criptomoedas, né? Basicamente é isso aí, e é da forma com que eu guardo as minhas criptomoedas, né? E o que é que a minha wallet faz, né? A minha wallet, ela simplesmente eu escrevi aqui, ó, todas as wallets em comum, independente da sua classe, fazem basicamente a mesma coisa. Elas guardam as suas chaves privadas barra públicas, né? Elas guardam as suas chaves privadas e as suas chaves públicas. Que é isso que dá acesso aos seus fundos e para você receber fundos na sua wallet também. Então, a chave privada é o que dá o acesso, ou seja, seria mais ou menos como funciona a sua conta no banco, né? A sua senha da conta do banco. E a sua chave pública é o que você envia para as outras pessoas para você poder receber cripto na sua wallet, né? Na sua carteira. Então, bem interessante aí esses patamares, né? Sobre a chave privada e a chave pública, né? As chaves privadas são palavras encriptadas, né, criptografadas, de forma que só o dono de uma wallet, no ato da criação barra configuração da wallet, da carteira, né, da wallet, tem acesso. Ou seja, quando você vai criar a sua carteira, você tem acesso a essas palavras, né? E essas palavras elas são fundamentais para você fazer o backup da sua carteira, né? Para você poder ter acesso caso você perca esse dispositivo, por exemplo. Muita gente tem dúvida que se você perder a carteira estiver no seu celular e se você perder ela, se você perder o celular, muita gente tem dúvida, acha que você não vai conseguir recuperar o seu dinheiro, mas você consegue recuperar o seu dinheiro. É simplesmente com essas palavras privadas aqui, com essa chave privada aqui, que você consegue fazer isso. E aí, por isso a importância de você anotar as suas palavras privadas, né? E ter a posse delas guardadas em um lugar bem reservado, né? São conhecidas como seeds, né? Sementes, né? São as sementes, ou seja, as senhas do seu banco, né? Como eu falei para vocês, da sua wallet, né? As sementes da sua wallet. Palavras aleatórias que são geradas no ato da criação barra configuração
da sua wallet, né? Então você vai criar, quando você cria a sua wallet, essas palavras elas ficam de maneira que tem uma sequência e tem cada palavra você tem que anotar de um por um, anotar mesmo palavra por palavra, caneta, papel. E aí você guarda isso com 7 chaves, né, que nem diz. E aí a gente tem aqui, cada wallet tem um número de palavras específicas, né, variando entre 8 palavras até 24 palavras, né, você tem, dependendo de wallet para wallet que você estiver utilizando, você vai ter algumas palavras a mais ou a menos, né, isso aí é dependendo do modelo da wallet que você estiver utilizando. E a sequência das palavras é muito importante. Tem a palavra número 1, a palavra número 2, a palavra número 3, enfim. Vocês vão entendendo aí. E aí a gente tem as chaves públicas, né, galera? A chave pública são exatamente o endereço da sua wallet, né? Extraído a partir da sua chave privada de maneira irreversível. Ou seja, com a sua chave pública, não há como deduzir a sua chave privada. Isso aqui também é um fator muito importante, né, para que as pessoas entendam que você vai poder mandar a sua chave pública, né, o endereço que você quer que as pessoas depositem Bitcoin ou criptomoedas na sua carteira para elas, e não vai ter como aquela pessoa descobrir a sua chave privada através da sua chave pública. Sempre a sua chave privada ela vai ficar blindada, né, através de criptografia, né, criptografia. Então, utilizamos a chave pública para receber fundos na wallet, né? Você manda a sua chave pública e a pessoa ou a corretora que você está querendo receber né? Você consegue mandar só a sua chave pública e aí você vai receber as suas criptos nesse endereço, né? Então, né? Enviamos para as pessoas corretoras que nos mandem as criptos neste endereço sobre o nosso domínio, né? O domínio de um endereço, né, de um wallet é quando você tem as palavras privadas, né, anotadas aí no seu patamar, né? Então